Ok, gravação iniciada. Vamos lá então, pessoal. Ontem nós falamos sobre adiar, hoje nós seguimos e iniciamos falando sobre tipós, ou em português fica tipo, né? O tipós, ele vem estruturando o que para nós é a participação, um assunto muito importante que vamos tratar hoje. E essa participação, ela não é uma participação qualquer. Quando nós nos referimos à participação dentro do nosso culto católico, temos que sempre lembrar do tomar parte. Estamos falando literalmente que tomamos parte de algo. Tomar parte de algo significa que temos nossa participação, nós, enquanto indivíduos, estamos presentes fazendo o que nos compete, e essa diferença ela é muito importante e ela é uma das características que vai agregar na nossa unidade. Muito bem, quanto ao significado de tipos, ela é uma outra palavra que vem do grego, e ela significa algo que deixa uma marca, algo que possui uma forma. Para nós, dentro do nosso assunto, ela distingue aquilo que é sagrado daquilo que é profano. E apenas para desmistificar um pouco aí o que é profano, temos que tirar um pouco da nossa cabeça a ideia de que profano é tudo que é pecaminoso. Não é bem assim, né? Para nós, sagrado é aquilo que não é comum do cotidiano, ou seja, as artes sacras, o próprio templo, a igreja, o altar, são coisas sacras. E o profano, por sua vez, não é necessariamente algo que seja negativo, como eu já falei, mas é o que pertence à nossa vida cotidiana, como nosso lar, a nossa rotina, esse tipo de coisa. Enfim, tipo pode ser entendido como uma característica que identifica algo. Quando estamos reunidos para a ação litúrgica, a característica que nos identifica é a nossa participação. Então, pessoal, a partir daquilo que foi nos apresentado aí da questão do termo tipós, dentro do nosso método de celebrar a liturgia, se percebe, então, características específicas. E aqui eu preciso ainda pegar a ponte do termo relação sagrado e profano. Hoje, as nossas expressões na liturgia, 90% delas são profanas, quando se envolve música. Por quê? Em 2000 anos de história de Igreja Católica, nunca, em sua natureza, nem nos ritos, nos outros mais de 20 ritos que existem em comunhão com o rito romano, que a igreja reconhece como rito católico, aqui os exemplos, né? O rito greco-melquita, da igreja da ucraniana e tantos outros, principalmente no Oriente, que temos mais diversos outros ritos, o recém-aprovado pelo Vaticano, o rito do Zaire. Então, nós temos vários outros ritos que têm comunhão com o rito romano que nós celebramos no Brasil. Nunca se houve na história a construção musical, música com refrão. Nunca houve. Só no Brasil que tiveram essa invenção horrenda que só atrapalha e ajuda. Amanhã vocês vão ter a comprovação que não existe música litúrgica com refrão. Tá? Isso é música profana. A música que vocês entendem com refrão é uma música profana, ela tem molde profano, ela não tem nada com sacro. Tá? Então é preciso entender que a nossa expressão acaba não sendo sacra, porque precisa entender a forma que é a liturgia, tá? Então não adianta eu pegar e pôr uma música achando lá que tá valendo, que não é isso que funciona não, tá bom? Então é preciso entender essa forma, porque essa forma que vai conduzir-nos à questão da tão falada participação ativa, consciente e frutuosa que vocês escutam, tá? Vamos lá observar a questão de participação ativa, consciente e frutuosa. O termo participação adjetivado, ou seja, quando aparece participação junto com os termos ativa, consciente ou frutuoso, aparecem 16 vezes na Sacrosanto Concílio.
tá? Então, se aparece 16 vezes num documento que tem peso de Constituição, parece-me que é importante olhar para esses termos, certo? E aí nós entramos numa outra coisa, a participação ativa e ativismo participativo. Ontem eu escutava muitas pessoas, o povo cantou. Isso não quer dizer nada. Isso pode ser muito mais ativismo participativo do que atividade realmente ativa, a participação ativa. Por quê? Porque a participação ativa é a capacidade natural de expressão. E aí nós já entramos no primeiro embate. Se a música não foi feita no solo da sua realidade, já não é participação natural. Já não é participação ativa. Aí é papagaice que chama. Ser papagaio. Reproduzir som dos outros. A música litúrgica, se alguém, como vocês bem sabem, a expressão litúrgica a gente viu que é a música indiscutivelmente. Então toda vez que você se expressa na música é cantando. Como vocês sabem também, a Sacrosanto Concílio diz bem claramente que o canto, a forma de cantar a liturgia que tem primazia é o canto gregoriano, certo? Eu acredito que vocês saibam que o canto gregoriano, ele não nasceu nas catedrais, ele nasceu nas ruas. Ele é um canto popular. Ele é um canto de rua. Tá? Dos séculos 4, 5, 6, que ele vai se moldando até tornar-se canto da igreja. Tá bom? Então, a nossa natureza de igreja é o canto do povo. Não é o povo cantando tudo, mas a musicalidade deste povo. Então, não existe música universal. Outro ponto. Tá bom? Então, não para de se papagaio e ficar copiando os outros, que é feio. Tá? Então, cuidado com o ativismo participativo. Ativismo participativo não é eu fazer algo na missa, tipo assim, ou eu usar uma veste ou ter que fazer algum outro serviço. Também não. A participação ativa, além da naturalidade, exige de nós a presença, ou seja, a consciência de saber que você é quem você é. Então, são dois elementos, o elemento consciente e o inconsciente, mas não o inconsciente de estar fora da realidade, mas aquilo que está intrínseco em você, ou seja, a sua história, a sua educação, a sua família, aonde você mora, tudo isso deve estar envolvido na participação ativa. O que o Giorgio Bonaccorso vai dizer que é da naturalidade do ser humano participar da liturgia. Tá bom? E aí nós vamos olhar Sacrosanto Concílio 27 e 28 para a gente observar um pouco mais sobre essa questão da forma e da participação ativa. Diz o texto número 27. Olha que coisa. Peço desculpas pela tosse, tá? O tempo está muito seco. O estado de São Paulo registrou aqui na região menos de 20% de umidade relativa do ar, então o tempo está muito seco, tá? Vamos lá. Diz o número 27. Sempre que os ritos comportam, segundo a natureza particular de cada um, paramos aí. Com esta afirmação, que existe uma natureza particular de cada rito, não dá para você celebrar tudo igual. Aonde tem um ser com o microfone na mão, achando que ele é belezinha da coisa. Tá? Os alunos do caminho sabem muito bem que eu já tenho um texto criticando o uso do microfone, posso compartilhar com vocês também. Que os microfones tem uns 10 demônios em volta, não queira ser o 11º, tá? As liturgias hoje, elas estão em torno do microfone. Quanto mais microfone você tem na sua liturgia, menos liturgia tem. Isso eu garanto para vocês. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado que cada rito tem a sua forma específica. E aí precisa encontrar a forma de cada rito. Primeiro ponto. Segundo ponto aí, uma celebração comunitária. Então, é vista sempre para a relação.
em vista de que só existem 4 momentos que nós refletimos ontem, pela natureza desses 4 momentos, que nós agimos de forma todos juntos. Todos os outros, não. Então, precisa entender as dinâmicas e como elas funcionam. Caracterizada pela presença e ativa participação dos fiéis. Inculque-se que esta deve preferir-se, na medida possível, a celebração individual como que privada, principalmente na pandemia, nós tivemos a necessidade de celebrações privadas, que eram transmitidas, tá? E aí o povo, para não ficar sem o contato com o rito, se transmitia, mas se celebra presencialmente, tá bom? Deixa bem claro isso. Não, é claro que pela autoridade dos bispos, eles concederam facultativo o dever de estar no templo celebrando, mas se foi orientado a celebrar com as famílias. As transmissões jamais foram sacramentos, tá bom? São transmissões só e que nunca tiveram o valor sacramental. A gente tem que entender que celebrar em casa era muito com a família, fazer as orações como a liturgia das horas eram celebrações litúrgicas. Agora, só assistir para a televisão não é celebração, tá bom? Tanto que quem não pode ir à igreja, a igreja tem o dom do viático, a levar aos doentes, né? Então, isso sim. Agora, assistir televisão não é, tá bom? Então, pare com essas coisas de ficar transmitindo, não serve para nada. Vamos lá, 28. Nas celebrações litúrgicas, limite-se cada um ministro ou simples fiel, exercendo o seu ofício a fazer tudo e só o que lhe é de sua competência. Se eu parar aqui, nós acabamos entrando no funcionalismo, no ativismo. Ou seja, eu cumpri. Ah, não, mas o texto lá do confesso, eu faço ele bonitinho, inteirinho, e tá bom. Meu bem, eu tenho que falar para você, benzinho. Existiu uma certa vez aí, um jovem rico que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu cumpro os mandamentos, eu cumpro as 270 leis do judaísmo por dia, eu sou um exemplo. E que Jesus disse para ele: grande coisa, serve para nada. Vai, se você não vender tudo que você tem e entregar para os pobres, filho, serviu para nada. Então não adianta dizer para mim, mas eu cumpro o texto litúrgico. Não adianta nada. Se você não tem forma litúrgica e relação litúrgica, meu bem, não serviu para nada. Tá bom? Aceita que dói menos. Tá certo? A liturgia exige a forma própria dela. Que ela tem uma natureza. E eu preciso entender essa natureza. E eu te garanto, não é no microfone. Tá bom? Começar por aí. E aí nós vamos justamente entender, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Eu preciso compreender aquilo que é natureza do rito. Por isso a necessidade de eu entender o quê? A forma. Se eu não entender a forma, não adianta eu achar que eu estou fazendo liturgia. Bom, então vamos ver aí uma releitura deste parágrafo no livro do Martim sobre a participação. A participação na atividade humana que requer presença física. Olha só, né? Acabamos de falar, né? Foi necessário por um período disponibilizar as celebrações por meio de dispositivos, televisão, internet, etc. Mas, para podermos, de fato, participar, precisamos do ato físico, de estar juntos. Identificação nas atitudes, unidade nos gestos e movimentos, coincidência nas palavras, nos atos, ou seja, ação comum. A ação comum pede renúncia a particularismo de expressão para aceitar os canais oferecidos pela celebração, tanto no plano ritual de atitudes e gestos e movimentos, como no plano formal da oração, do canto e do silêncio. Então, não podemos esquecer desse fato muito importante, né, a presença física, mas algo que gostaria de destacar nesse parágrafo é com relação à renúncia ao particularismo. E aí eu sempre gosto de salientar esse final, esse sufixo ismo. Sempre que temos palavras terminadas com ismo, é melhor acender uma luz de alerta, tomarmos um pouco de cuidado. Particularismo, individualismo, entre outras aí que nós conhecemos.
Participar é colocar as individualidades e não individualismo. Então, as individualidades para trabalharem juntas, todos nós unidos como indivíduos, cada um com seu jeitinho, sem uma opressão, sem obrigar o outro a ser como é, porque isso é relação de emprego, né? O patrão que obriga o funcionário, seja dessa maneira, trabalhe assim, quero que você haja de tal maneira. Não é isso, né? Aqui nós temos que respeitar a individualidade de cada um e para que ela traga uma soma, ela se una às individualidades do outro, a minha se una do outro, para formar um conjunto e formar toda a beleza da nossa ação litúrgica. Esta renúncia ao individualismo ela é fundamental, é crucial, porque a missa é um momento de unidade e de comunhão, claro. Isso não significa, como eu já falei, a supressão da individualidade, mas sim a integração dessas individualidades para ter um resultado, uma celebração harmoniosa e coesa. É como a gente falou ontem, não é o fazer algo, não é, nossa, vou fazer. E aí o exemplo é a oração de ontem. Vocês participaram, cantaram, mas não experimentaram. Quando foi perguntado o que vocês tinham cantado, a maioria não soube responder. Nem soube responder. Então, o importante é cada um dar de si, expressar-se, experienciar, experimentar e formar essa unidade. Antes de passar, já que a Ju tocou no assunto, sobre o que era o texto de hoje, da oração inicial? Quero ouvir, não estou escutando, está no silêncio aqui, abre o microfone e me falem. Luiz. O que era, pessoal? Pode falar, Aparecida. Eu ouvi hoje de dia, não participei, ou agora à noite, né? Porque eu cheguei atrasado. Mas eu fiquei imaginando assim, que é o 4º dia da criação, né? Que fala lá da beleza, né? Que ele criou a luz, né? Dividiu Ele fez a noite do dia. O luzeiro. Hein? O luzeiro. Vamos pegar o texto lá, vamos pegar o texto do Gênesis. É lindo. Vamos ver. Você tem que começar a olhar as coisas e explicar as coisas justamente com detalhes. Pessoal, faça-se a luz é o primeiro dia, não é o 4º dia. Ele fez o luzeiro. No 4º dia, está bem claro que Jesus fez no 4º dia. Faça-se os luzeiros do firmamento do céu. Pois é, ele fez a estrela, fez a lua. Sim, exatamente. A gente precisa deixar, para a gente não confundir as menções disso, tá? Mas é bem deixar claro, quarta-feira, 4º dia da criação, que a gente celebrou, tá bem? Prestar bem atenção no texto, senão a gente não faça vocês rezar de novo. Pelo amor de Ô, Deus. Anderson, eu achei muito bonito, porque a gente às vezes canta e não imagina isso aí, entendeu? Não imagina, nossa, nós estamos celebrando hoje o 4º dia da criação. Eu achei muito rico mesmo o texto, achei maravilhoso. Ótimo. Depois você chamou atenção ontem, né? Exatamente. Vamos lá, então, seguir o nosso texto. Bom, e aí nós trazemos o texto que é o exemplo, já falamos dele ontem, né? Mas hoje nós vamos praticá-lo como sinal de unidade aqui. E aí eu gosto muito de fazer essas análises de conteúdo, como vocês perceberam já desde ontem, tem percebido. O texto do santo, ele possui, e claro, o prefácio que vem antes, né, possui algumas palavras que nos ajudam a compreender o porquê de ser um texto a uma só voz, o porquê de significar tão bem essa unidade que nos representa. Então, começando ali pelo prefácio que nos diz: a nós é digno e justo, é nosso dever e salvação. Prestar atenção no pronome nós, e a forma aí, o nosso tipós da unidade. Bem literal mesmo, né? O pronome nós representando aí a unidade. Em seguida, uma análise dos verbos que se referem aos santos e anjos. Eles adoram, se alegram e louvam.
que nos traz a forma da harmonia, nós em unidade, em harmonia com os anjos e santos. E, por fim, adjetivos que são dirigidos ao Senhor, Deus do Universo. Vos damos graças por sua grandeza e vos damos glória. Na segunda pessoa do plural, pronome segunda pessoa do plural, e nesse tipos, né, nessa forma de plural. E para ilustrar bem, eu quero propor para vocês nós cantarmos agora uma melodia, cantarmos um santo. Como nós falamos, né, não dá para fazer todo mundo abrir o microfone. Fala, Anderson. Eu estava formulando o pensamento, que eu só apertei e pensei que você vai terminar o raciocínio, eu vou terminar de formular o pensamento. Pessoal, a gente não colocou o texto do santo aqui porque eu acho que isso é desnecessário. Todos vocês sabem rezar a oração do santo, não sabem? Na missa? Todos sabem, não sabem? Então não há necessidade. Então a Ju só vai cantar, ela não há necessidade de colocar o texto, né? Só isso que eu queria comentar. Ok. Então, assim, como não tem a possibilidade, né, de abrir microfone, todos cantarmos juntos, então eu vou fazer a primeira, vocês ouvem bonitinho, todo mundo aprende, e aí a segunda, mesmo com o microfone desligado, vocês cantam juntos. Combinado? Compreendido? Ok, então. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Assim, né? Vamos lá? Então, todo mundo com a câmera, né, aberta para eu poder... Eu não consigo olhar porque eu tenho que olhar para cá. Mas o Anderson vai olhar se vocês estão cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bonitinho, todo mundo aprendeu. Percebe que todo mundo faz, muito bacana isso. É difícil? Não. Aí a pessoa fala para mim, o povo não consegue cantar o santo, é só ensinar uma vez e o povo canta no dia e deixar o povo sempre cantando, viu? Só não machuca, não dói, todo mundo sobrevive, ninguém passa mal. Olha que belezinha, né? Que legal, né? Mas assim, só queria um adjetivo da música, antes de continuar a fala dela. Vocês perceberam que no Hosana muda totalmente a música? A gente precisa entender a estrutura. Hosana não é refrão do santo. Hosana não é finalização do santo. O Hosana é outra música. Aliás, na teologia de Ratzinger, ele defende que o santo deveria ser dividido, que o canto Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, seja no momento, e o Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, fizessem depois da narrativa da consagração, depois da aclamação anamnética. Essa é a perspectiva de Ratzinger, não do Papa Bento. Isso ele deixa bem claro no livro dele. Porque são duas canções distintas. Elas não poderiam ser uma resposta da outra.
Por isso que a música é muito bem feita por uma aluna do caminho, ilustra bem isso. Tá? Então, cuidado, esses hosanas sem fim, parecendo uma enceradeira, sem sentido nenhum, parece que está querendo terminar a música. Não tem nada a ver. Aí está a tipologia musical muito bem feita. Pode finalizar aí o texto. Eu já finalizei. Próximo slide. Então, tá, Jorge. Vamos então seguir. Nós vamos então adentrar aí na questão do logos, certo? Sobre o tipós, ficou alguma dúvida, pessoal? Sobre a questão de observar a forma? De que existe uma forma específica, que a natureza dessa forma está dentro do seu rito. Ficou alguma dúvida? Não. Que deve ser observado, que depois vocês vão fazer um exercício de encontrar a forma de um rito específico, que a gente vai deixar para vocês, tá bom? Vamos olhar, então, peguem o texto bíblico, por favor, de Romanos 12. Texto de Romanos 12, por favor. Carta de Paulo aos Romanos. É um texto muito conhecido por vocês. Os versículos de 1 a 8, mas eu gostaria que lessem para mim, por favor, o versículo, apenas o 4 e o 5, por gentileza. Quem pegou o texto pode ler para nós, por gentileza, os versículos 4 e 5 do texto de São Paulo aos Romanos. Pode ler, Ilse. Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função. Os membros, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Obrigado, Ilse. Vocês bem conhecem essa figura de linguagem de Paulo, né? Sobre que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, certo? Isso é bem tranquilo para vocês, né? Dentro da perspectiva, esse é o nosso objetivo litúrgico, não é? Nós celebramos onde todos somos colaboradores uns dos outros, né? E na centralidade de Cristo nós nos encontramos nesta harmonia que nós vimos no santo, por exemplo, na tipós, como nessa questão da pluralidade, etc e tal, que a gente acabou de fazer no rito específico do santo. Ótimo. Vamos agora observar o que antecede isso. Porque o logos é a percepção das comunicações verbal, não verbal e paraverbal. E aí nós vamos encontrar isso aonde? Principalmente no versículo 1. O que tem no versículo 1 do capítulo 12? Outra voz aí, vamos lá, diz para mim aí. Pode ler, Jucimara. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é este o vosso culto espiritual. Obrigado, pessoal. Percebem que aqui Paulo não está dizendo para vocês se matarem, não, tá bom? Fiquem tranquilos, tá bem? Vocês continuarem vivos, felizes, maravilhosos. O que nós precisamos aqui entender que oferecer-se ao sacrifício, ou seja, coparticipar do mistério, ou seja, celebrar, fazer memória do mistério da paixão de Cristo, se oferecendo, não é só uma expressão verbal, simplesmente só passar pelo texto. É preciso que esse texto tenha uma expressão específica. Como nós vimos, a expressão é a música. E essa música precisa ser uma expressão natural, como a gente viu na natureza do rito, certo? Ou seja, precisa ter suas características também, quanto pessoa. Ok. Ou seja, não precisa ficar explicando aquilo que todo mundo está vendo. Isso acontece muito em 3 momentos na missa.
canto de entrada, canto de ofertório e canto de comunhão. Pelo amor de Jesus Cristo. Quando começa lá na missa, pão e vinho te apresentamos, eu fico olhando para a pessoa assim, é sério que você me contou isso? Não sabia. Oh, que novidade! Precisa dizer, pelo amor de Jesus Cristo, aonde tirar essa coisa horrenda, esdrúxula, ridícula de dizer que é pão e vinho que entra no... Que coisa ridícula. Ou vai comungar, é o corpo e sangue de... Na música tem que ter o texto lá, o corpo e sangue de Cristo que vão receber. Pelo amor de Jesus Cristo. Aonde está escrito essa coisa absurda? Ou seja, são textos que não tem nada, não deveria nem passar perto da liturgia. Por quê? Porque a nossa comunicação não verbal não existe na liturgia. As pessoas não veem o sensível acontecendo. A linguagem sensível. E aí nós precisamos entender que, na liturgia, 70% dela é linguagem não verbal. Proveniente da própria natureza do rito. A expressão verbal, ela é simplesmente um complemento. Mas jamais descrever o que está acontecendo. Isso é um tremendo absurdo. Tá? No Brasil, por muito tempo, na década de 70 e 80, por uma necessidade de adaptação ao povo do rito romano em língua vernácula, e que a participação do povo precisava acontecer, nós tínhamos dois recursos muito fortes: comentarista e folheto, certo? Só que a muleta virou cadeira de roda, né? Por quê? Não há serventia nenhuma de existir comentarista na missa. Não há serventia nenhuma. Hoje, nenhuma. Tá? Ai, mas na IGMR tá marcado lá que no início da missa o fiel pode falar. Tá bom. É a terceira opção, tá? E é breve. Então, pessoal, não sei por que ainda estão pegados a isso. Começa por aí. Segunda questão. Folheto. Vamos lá. Vocês gostam de conversar com pessoas que quando você está falando com ela, está mexendo no celular? Vocês gostam? Quando vocês conversam com alguém, vocês gostam que as pessoas olhem nos olhos dela, não gostam? Seus olhos? Não é isso? Pois é. Vocês vão para a missa e aí vocês dizem para mim, enche o peito para dizer, né? A liturgia da palavra é Deus falando comigo. Ah, tá bom. E você tá com a cara no folheto? Seu mal educado. Você não tem educação, não? De olhar para quem está proclamando a leitura? A natureza do rito da liturgia da palavra é o escutar. Não é ler. Mas a falta de educação faz o quê? A pessoa ser mal educada e ler, né? Você quer ler, meu querido? Converse com a pastoral litúrgica para você se preparar para você fazer a leitura na missa. Então, na escala, é você organizar, né? Então, o que a gente precisa entender? A linguagem não verbal, ela é predominante. E este logos comunicativo precisa ser observado. Porque a todo instante acontece uma comunicação não verbal na missa. Tá certo? Que a gente precisa observar. Portanto, ao olhar a Sacrosanto Concílio 48, a igreja procura solícita e cuidadosa que os cristãos não entram nesse mistério como espectadores mudos. Ou seja, o tipo assim, tô ali acompanhando uma apresentação musical, tem um povo cantando lá, eu fico olhando eles cantando, tá bonito. Ai, que bonito o povo cantando, eu fico olhando eles cantando, esse canto bonito, né? Tá joia, né? Bonito, isso o padre fala as palavras bonitas, né? Eu peguei que você falou, não, eu escutei, foi tudo lindo. Você quer saber que a liturgia foi uma tristeza, para não usar outro adjetivo com respeito às damas aqui presentes? É a pessoa sair da missa e falar assim, nossa, foi lindo. Meu Deus do céu. E eu falo, pessoal, pelo amor de Deus, não fala que a formação foi linda, não, que isso dói meu ouvido. Fala que você aprendeu uma coisinha, uma frase. Detalhadamente você explica, mas não fala que foi linda. Que você não aprendeu nada. Para com isso.
Porque se a pessoa que fala assim, foi lindo tal coisa, me fala o texto que a pessoa cantou, então, não sei, você sei que foi lindo, então não prestou atenção em nada, né? Celebrou nada. Você foi para assistir uma apresentação musical. Tá? Você pega a pessoa que não sabe celebrar nada, quando ela fala assim, foi linda a missa. Ai, meu Deus do céu. Você tá no lugar errado. Tá? Apresentação musical, né? Mas participem da ação sagrada de forma consciente, ativa e piedosa. Oferecer justamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada, que de dia após dia, por Cristo mediador, como a gente viu ontem pela DIA, progridam na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos, que é o objetivo que a gente leu do texto. Tudo isso passa na observação desta dinâmica, da questão da comunicação verbal, que é o texto, sim, e toda a liturgia já tem texto pré-determinado, não precisa ficar procurando em outro lugar, mas tem gente que fica procurando ainda. E a questão da comunicação paraverbal, ou seja, a ênfase que se dá naquele texto, também, que nós temos textos aclamativos, outros textos que não são aclamação, tem textos que se reverberam, outros não, enfim, tem várias formas, de acordo com a natureza do rito, que precisa olhar rito por rito, por isso que nós vamos fazer um curso de Diatipologos Praxia, rito por rito, para as pessoas poderem fazer todo esse exame bonitinho, pedacinho por pedacinho, com base na terceira edição do Missal, né? Essa pesadão aqui, né? Tanto eu quanto a Juliana nós temos, então a gente há muito tempo já debruça sobre o texto da terceira edição, para justamente trazer para vocês informações bacanas, tá? Lembrando que a terceira edição do Missal é protegida por direitos autorais e não pode ser transitado PDFs, imagens do Missal sem autorização da própria CNBB, tá bom? Eu espero que vocês não façam isso, que vocês sejam católicos que respeitem as leis brasileiras, tá bom? Então, é importantíssimo nós observarmos que a natureza dos ritos, e a gente precisa observar essa linguagem da comunicação não verbal, verbal e paraverbal. Muito bem, tem horas que parece chover no molhado, né? Já foi bem falado sobre o que eu vou comentar agora, mas vamos embora. Como sabemos, a relação dos participantes é bem vista no desenvolvimento do rito católico, quando estes, guiados pelo ministro ordenado que preside, são convidados a não ser espectadores mudos. Tal relação, motivada por movimentos culturais, ultrapassa o aspecto antropológico e ascende à transcendência, tendo como objetivo favorecer a santificação dos homens na reconciliação em Cristo ao Pai pelo Espírito, e dessa forma progredir na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus esteja com todos. Então, o que é o chovendo molhado aqui, né? Não é para assistir, de fato. Não é para ser espectador mudo. E aí uma coisa muito interessante, né? Uma curiosidade, mas que tem muito a ver, tinha um pesquisador, esse José Ramos Tinhorão, eu tenho alguns livros dele, e nesse vermelhinho ele conta como surgiram os programas de auditório no Brasil. É uma história interessante, mas não vem ao caso. O que vem ao caso os programas de auditório são as principais causas de hoje nós temos essa tendência a assistir as coisas, a ficar parados enquanto alguma coisa acontece, ou se cantamos junto, mas sem saber o que estamos cantando, sem prestar atenção de fato no texto, o que diz a letra, o que significa, para quem que qual o destinatário, se é uma canção triste, uma canção alegre, tá? Isso falando no campo popular. Mas essa prática invade as nossas igrejas. Atualmente nós temos essa mesma tendência a sermos espectadores, senta, né? Sim, desculpe usar essas expressões, mas você chega, levanta, você chega, você senta, aí na hora de ajoelhar você ajoelha e de fato você está ali apenas seguindo passos e gestos sem tomar consciência do que está acontecendo de fato, da importância. Você canta e não sabe a letra, você não sabe o teor, o conteúdo do que você cantou. Então isso é realmente preocupante.
ainda mais pensando que a música, ela nos ajuda, é uma ferramenta que nos ajuda a aproximarmos com Deus. Ela é uma forma de expressão um tanto quanto adequada para nos aproximar de Deus. E aí trazemos esse outro exemplo também, comentamos sobre ele ontem, o hino de louvor. Também foi assunto da nossa enquete desse final de semana. E vamos fazer uma análise agora um pouquinho mais detalhada, começando pelo conteúdo dele. O início nos traz um anúncio e um convite. Esse anúncio está em Lucas 2,14, salvo engano, eu sou péssimo com números. Daqui a pouquinho você fala, tem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. É o início que não é feito pela Assembleia. Então, para a Assembleia, uma parte, um trecho não verbal. Temos também no texto alguns adjetivos, ou locuções, adjetivas, mas são elogios mesmo, né? Rei dos céus, Pai Todo-Poderoso, Filho Unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Santo, entre outras palavras que aparecem. Ações, aí representadas por verbos, louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e damos graças. E em nossa conclusão, temos a afirmação com o Espírito Santo, salvações do Santo, Senhor Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, que conclui e, ao mesmo tempo, reafirma o anúncio e o desejo iniciais de glória a Deus nas alturas. É um belíssimo hino aí, belíssimo texto. E, mais uma vez, poderia concluir esse pensamento nas palavras de São Gregório. A liturgia é momento e lugar onde as coisas terrenas se conjugam com as celestes e do visível e do invisível se faz uma só coisa. Aqui salientando a importância de praticarmos, termos uma ação consciente na ação litúrgica. Assim. E aí agora, para a gente não perder o hábito, nós vamos cantar. Então, vamos lá. Temos o convite que é feito por... No caso aqui, hoje vai ser feito por mim, tá? Mas normalmente pode ser por um cantor, mas pode não ser também, pode ser pelo padre, enfim. Temos números 1, 2 e 3. Vamos ter que dividir o nosso grupo, mas eu preciso de 3 voluntários. 1, 2, 3. Isso. A melodia, talvez uma das mais conhecidas do país, é aquela melodia da Helena Ribeiro, tá? Que a gente vai utilizar. Simara, Ailton e... Não perdi o outro. Espera aí, gente. Jucimara, Ailton, José Laércio. Cícero, seu Cícero fica para a próxima. Vamos ficar com os 3 primeiros aí. Jucimara, então, você é número 1. Ailton, número 2. E José Laércio, número 3. Ok? O Ju, tu coloca um homem no número 1, Intercala? a gente consegue fazer os homens e mulheres. O pessoal que está com o áudio desligado canta junto depois, que é mais fácil. O pessoal participar então, tá. também. Jucimara, Ailton, vou inverter vocês. Ailton, número 1, Jucimara, número 2, senhor José Laércio, número 3. A hora que aparecer ali o número 1, 2 ou 3, de acordo com as atribuições, vocês abrem o microfone e cantam, tá bom? Vamos lá, então, vou começar. As mulheres seguem a Jucimara e os homens o seu José Laércio, tá? Não tem o último texto aqui, porque não há necessidade da gente fazer o último texto, tá bom? Só para vocês perceberem essa possibilidade do logos, da comunicação ampla e feita pelo próprio hino de louvor, porque ela tem uma comunicação verbal, não verbal e paraverbal, tudo no mesmo rito. A saber, então, que o texto Glória a Deus nas alturas, como a Ju disse, jamais deveria ser um texto do povo, porque alguém consegue se convidar ao mesmo tempo para ir em algum lugar? Eu me convido a ir numa festa. Que coisa absurda é essa, né? O texto bíblico é muito claro. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados é um convite.
Um convite aos pastores a adorarem o menino. Tá bem claro. Então, não seja intruso no convite. Deixa a pessoa, o ministro ordenado te convidar ou o músico na ausência do ministro. E aí, depois... E quem convida não responde o convite, né? Faz o convite e fica quieto. É uma coisa... A forma do rito precisa ser observada, tá bom? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós os louvamos, Nós os adoramos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirai o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica, vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Ótimo, pessoal. No meio do caminho parecia um bloquinho de carnaval aí, que os homens já não sabiam que eles estavam cantando, e as mulheres também, mas tudo bem. Dá uma relevada na coisa, tá? Essa é uma das, não é obrigatoriamente esta forma de divisão. Nós trouxemos uma das inúmeras formas possíveis do hino de louvor, tá? A única regra que deve se obedecer é justamente do convite, jamais feito pela Assembleia, porque a Assembleia continua o texto. Está na IGMR da seguinte forma: o hino é iniciado por quem preside ou pelos músicos e continuado pela, ou seja, continuado depois pela Assembleia. Tá? É uma questão de interpretação textual muito simples. É só ler, tá? Ou seja, isso já cai aquela outra coisa ridícula do Brasil, que é refrão Glória a Deus nas alturas, né? Que o pessoal entende. Coisa mais absurda que tem. Vou cantar, aí tem o refrão, e volta, inventaram um refrão no negócio. Aí volta. Pessoal, ninguém gosta dessa coisa ridícula de refrão, tá? Parem com isso, ninguém gosta, é coisa muito chata, tá bem? O hino nunca foi feito para ter refrão, nunca teve hipótese alguma. É um pessoal sem noção que acha que está fazendo alguma coisa, na verdade fazendo um desfavor para a igreja, e aí fica fiando essas coisas no meio. Ou seja, como é que eu convido alguém, a pessoa responde o convite, diz que vai, depois eu convido a mesma pessoa de novo, né? Não tem sentido, mas, ou seja, passar na frente das pessoas de uma igreja que acontece isso, eu queria entender o que elas estão fazendo ali. Diga, Jucimara. Esse canto da Eliana Ribeiro, o final tem repetição ali. A gente não canta a repetição daí, né? Ou pode cantar? Nenhum texto da Igreja Católica se repete. Nenhum texto da Igreja Católica se repete na missa. Começa por aí. A gente não usou aqui, é claro que no curso de música litúrgica a gente explica para as pessoas como que funcionam isso, essa dimensão. Por isso que a gente nem entrou no mérito também, porque não se repete texto. Tá? Então, a gente só trouxe uma dinâmica para vocês observarem a linguagem não verbal, ou seja, de escutar o anúncio, a comunicação paraverbal, que justamente está nas ações de louvar, bendizer, agradecer, e também na comunicação verbal de todo outro texto, tá bom? Nenhum texto da liturgia se repete. As únicas duas palavras que se repetem na missa é a palavra santo e a palavra aleluia, por serem palavras que não são de nossa língua, são de origem hebraica, e não há superlativo hebraico. Portanto, a origem dessas palavras, a natureza da tradição, conserva-se, então,
como os judeus mencionam o superlativo, que seria uma repetição 3 vezes dessas palavras. Ou seja, santo 3 vezes, como vocês cantaram, e aleluia também 3 vezes, não 4, como uns sem noção, uns nefelibata, fica cantando 4 vezes aleluia, né? Quer dizer nada também, né? São apenas 3, porque quer dizer superlativo a expressão ali feita, tá bom? Por isso que precisa entender a forma do rito, senão fala besteira na missa. Vamos então, pessoal, para a nossa atividade? Anotem aí. Nós vamos treinar atipos e logos no rito da fração do pão. Vocês serão divididos, como foram divididos na noite de ontem, e vão tentar achar essas respostas para mim aí, olhar de forma minuciosa para este rito. Então vamos lá, então. Pode parar a gravação, né? Por favor.